Já foi. Começou? Oi, gente. A gente está gravando a continuação dos vídeos. Bom, antes de mais nada, agradeço as visualizações, as inscrições no canal, a participação de vocês. Muita gente conversando comigo, muita gente conversando em outros canais, Instagram, Facebook. E eu vou responder desde já algumas perguntas que ficaram do vídeo anterior, tá? Bom, eu preciso do caderno, tá, gente? Eu sou antigo, eu preciso do caderno. Bom, antes de mais nada, agradecer aos meus alunos da Inglaterra, do Japão, pessoal da Austrália, todo esse pessoal que foi formado em Reiki, pessoal de Portugal. Um abraço imenso para todos vocês, uma gratidão a todos. E também sintam-se todos os meus alunos aqui honradamente lembrados e abraçados. Tá bem, pessoal? Antes de mais nada. Respondendo a primeira pergunta, os vídeos seriam uma sequência? Sim, eles são uma sequência. Tá? Desde o primeiro vídeo eu abri falando de um assunto e eu vou dar uma continuidade nesses assuntos, porque foi um processo que aconteceu comigo. Então eu decidi dividir com todos vocês nesse sentido. Eu acho extremamente importante a gente continuar uma história desde o começo. Então, a cada vídeo eu vou dando uma pincelada sobre mim aí, em alguns aspectos para quem não me conhece, tá? E no vídeo anterior, eu falei sobre o lixo que você produz. Porque o lixo que você produz é uma referência, é uma resposta para o seu entendimento frente ao lixo que você tem dentro de você. Esse lixo que você tem dentro de você, num ambiente micro, tá? De mim para mim mesmo, tá? Um exercício que eu faço de observar através daquilo que eu produzo de ruim, eu enxergo aquilo que eu não consigo ver em mim. Esse lixo produzido reflete todo o grau de necessidades, de faltas que eu tenho. É lógico que nesse sentido, tudo que é excesso representa uma falta. Então, se esse lixo está extrapolando, ele representa uma ausência que você tem. É para que você possa entender a metáfora. Só que esse micro que você vai fazendo, esse balanço entre o seu lixo interno, quando você vai criando um entendimento sobre ele, e depois volta-se para aquele lixo produzido externamente, eu estou afetando o macro. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que eu produzo eu vou afetar diretamente o planeta. Não existe planeta B. Temos o planeta A. E a gente vai tratar desse planeta a partir do momento que a gente trata a gente. Então, o que eu costumo dizer nas aulas de Reiki é que se eu crio um ambiente de paz, se eu quero paz na minha vida, eu tenho que começar a trabalhar essa paz dentro de mim. É nesse sentido, porque a paz, a partir do momento que eu a reconheço em mim, ela anda sozinha, ela atravessa a porta, ela sai sozinha por aí. Não tem dificuldade para tudo aquilo que seja bom e que venha através de você. Tá? Então, o que eu quero que vocês reconheçam com essa metáfora é o seu bom e o seu ruim. Você precisa aceitar os seus dois lados. Tá? A Terra é dual e você também é dual. Esse corpo físico é dual. Ele é ruim e ele é bom. Ele tem coisas boas, ele tem coisas ruins. E você precisa aceitar. Vou dar um exemplo disso. Eu sou invejoso. Você também é. Eu tenho raiva, você também tem. Mas a diferença do problema está no excesso. Quanto tempo essa inveja toma conta de mim durante o meu dia? E durante o seu dia? Quanto tempo de inveja? Quanto essa inveja te consome? É nesse sentido que eu digo que você precisa prestar atenção no seu interno.
Eu preciso aceitar que eu tenho inveja, que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, que eu tenho esses processos negativados em mim, assim como você deve aceitar. Porque se você diz que você é bonzinho, você tem certeza que você é bonzinho? Ah, eu não odeio ninguém. Você tem certeza que você não odeia ninguém? A partir do momento que você mata uma barata com todo o ódio possível, você tem ódio. Você tem raiva. Isso está inerente em nós. Então eu espero que agora eu tenha conseguido explicar esse aspecto. E é claro que essa produção do micro em excesso, em formato de lixo, lá fora, em que eu, você e o outro produzem lixos e mais toneladas de lixo, quanto mais eu consumo coisas, quanto mais eu compro coisas desnecessárias para tentar suprir um vazio, uma falta que tem em mim, mais eu sobrecarrego a Terra e as nossas irmãs aqui, ó. É disso que a gente está falando. Então, você só consegue cuidar do planeta quando você cuida de você. Esse é um resumo, tá? Do vídeo anterior. Eu coloquei até um termo aqui interessante, né? Esse lixo interno que não é observado, ele fere o macro, ele fere o ecossistema, ele fere a origem da qual esse corpo vem. Então, quando eu disse também no vídeo anterior que nós vamos aí passar por um período complicadinho com Netuno e Saturno no signo de Áries, eu estou dizendo que são dois planetas, que um é a responsabilidade e o outro é a ilusão. Esses dois caras estarão juntos no signo que diz o seguinte: o que eu faço com tudo isso? Então nós não estamos plantando coisas interessantes em efeito coletivo. Dá tempo de mudar? Acredito que dê. Mas é um trabalho que não depende só de mim. Eu preciso olhar o meu lixo interno. Você precisa olhar o seu. E o outro também. Então, a que ponto? Qual a predisposição de todos nesse processo? Como é que isso anda? Tá bem? Vamos lá. Isso tudo faz com que a gente caia no fator que desemboca a percepção desse lixo. O foco do vídeo de hoje é ética. E eu costumo chamar a ética como o melhor desenvolvimento espiritual que nós temos na Terra. Eu concordo, a Lugamashi já disse isso em alguns outros, algumas outras figuras fantásticas aí que estão aí no YouTube falando sobre espiritualidade, também já falaram sobre a importância da ética para você construir um mundo melhor. Ela é a única ferramenta que você tem para entender o limite seu versus o do outro. E isso também são fatores geradores de lixo interno, tá? E aí eu coloco assim aqui, ó, entender que a ética, no seu formato mais simples, é justamente o balanço entre respeito e o seu limite. Olha que interessante. Eu disse sempre nas minhas aulas de Reiki que uma das formas primordiais de amor é o respeito. Ah, você quer amar incondicionalmente? O respeito. Respeito é a ferramenta. Respeite o outro no estado em que ele se encontra. Estenda a mão ao outro quando ele estiver realmente precisando e buscando ajuda. Porque aí está uma face do respeito. Uma face desse amor. Ninguém tira ninguém do buraco. Se você não quer sair do buraco, não adianta eu tentar te tirar. Você vai voltar de novo para o mesmo estado. E isso quer dizer que eu preciso entender que o meu respeito esbarra no meu limite de entendimento sobre até onde você está pronto para ir.
E isso tem a ver com lixo, tá? Então a gente já vai fazendo um link disso. Quando eu entendo que eu amo o outro no estado em que ele se encontra, eu estou ali me predispondo a estender a mão no momento em que ele realmente estiver pronto para aprender. E quando ele vai estar aberto para aprender? Quando ele começar a entender o processo do lixo interno dele. Isso é muito legal. Porque você só percebe esse tipo de acontecimento quando você entende que o outro te procura para entender mais sobre aquilo que você exemplificou. Ou seja, eu não curo ninguém. Eu sou apenas um exemplo para aquele que está aberto para entender aquilo que eu estou fazendo. Isso é o processo de cura. A cura é individual. A cura é sua. O melhorar-se, o entender-se como ser vivo, como o outro, está em cada um de nós. Eu não posso enfiar dentro da sua cabeça para ver se entra. Não, você precisa entender o processo. Não tem outro jeito. E é isso que eu falei também no vídeo anterior sobre essa movimentação desses dois planetas no signo de Áries, Netuno e Saturno. Netuno fala muito das ilusões, sobre onde nós nos escondemos com os nossos vícios, tá? Todos os excessos de toda a natureza. E Saturno vem jogar o peso da responsabilidade sobre esses vícios. Então entendam bem os processos que nós vamos ter aí, pelo menos dentro dos próximos 3 anos, como muito mais acentuado, e um reflexo disso em pelo menos mais 12 anos. É um período que a gente precisa fazer esse balanço de modificação. Foi o que aconteceu na fase da pandemia. E depois da pandemia, o que aconteceu? Eu só vi as coisas piorarem. Aqueles que estão fazendo alguma coisa, algum barulho para fazer o melhor, para mostrar o melhor, são poucos. E também são quase invisíveis. E é o que eu digo, eu não estou aqui para falar para a multidão, eu estou aqui para falar para aqueles que estão abertos a entender este processo. Tá? E aí eu dei o exemplo, né, da questão da ética, do respeito como um ato de amor, que é a questão do buraco. Eu anotei aqui um outro exemplo super legal, que está ligado com as religiões, onde eu hoje entendo o mundo sem religiões, nós não precisamos delas mais. Mas eu respeito todas que estão aí, e nós somos a somatória de tudo aquilo que a gente aprende. Eu passei por várias religiões e por várias ferramentas e aprendizados. Então, hoje eu entendo que as religiões são pequenos cacos em que eu junto, e ao juntá-los, eles formam um espelho. E quando eu olho para esse espelho, eu vejo exatamente o meu reflexo. Se dizem que somos imagem e semelhança do Criador, nós também somos criadores. Criadores da sua própria realidade. E o que você faz com isso? Aí entra esse balanço. Como eu falava do exemplo que eu ia citar para vocês agora. Eu vou para o meu templo religioso, seja ele de qual religião for. Saio de lá, feliz da vida, reparando na roupa do meu colega, reparando na postura do outro. Isso acontece com todo mundo, tá, gente? E aí eu vejo um cachorro de rua que está com fome. Está ali, abandonado. Porque o cachorro de rua, no Brasil, é fruto e culpa do ser humano. Um outro vídeo a gente vai falar sobre isso. O cachorro está com fome. O que você faz? Faz de conta que ele não existe. Olha o seu lixo aí. Onde é que entra o seu processo de ética? Onde é que entra o seu processo de respeito? Quer dizer que eu só tenho respeito pelo ser humano? Muito bom. Então aí eu faço aquelas podas de árvores absurdas, né? Que as pessoas fazem a poda aqui, no tronco. Para quê?
Aí eu ouço pessoas me dizerem que a folha da árvore é que suja a rua. Vamos fazer cimento, como eu já citei antes. Aonde isso tudo está errado? Ou talvez eu esteja errado. Ou eu talvez esteja errado de pensar dessa forma. Mas eu jamais faria uma poda de árvore aqui, nesse tamanho. Essa minha consciência vai de cada um, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo na questão contrária agora, né? Isso a gente está falando do respeito. Mas ele tem um versus, né? Ele se versa contra e esbarra na questão do limite. E o limite está o outro, né? Olha que exemplos legais. Quando eu não respeito o limite do outro. De repente você pode morar num ambiente onde você tenha apartamentos que tenham muitos idosos e você está com crianças fazendo barulho até tarde. E mesmo que não seja tarde, de repente, alguém dentro daquela unidade possa estar doente, possa estar trabalhando. Hoje em dia as pessoas trabalham online, trabalham em casa, home office. E você de repente está fazendo uma tremenda de uma baderna e não está dando oportunidade dessa outra pessoa ter sossego, de ser respeitada. Você não estendeu o seu ato de amor. Outro exemplo que eu coloquei, né, a poda das árvores, que eu falei aqui, e hoje em dia, a educação das crianças, né? Então a gente vai em restaurantes, a gente pega o pai com o celular, a mãe com o celular, e a criança está ali, destruindo todo o ambiente, buscando o quê? Atenção. E você faz o quê? Dá um celular para a criança. Como é que a gente vai trabalhar o futuro desta criança? Onde estão os limites aí? Onde está o respeito versus limite? Então, são dois pontos que vocês precisam complementar ao vídeo anterior. Pessoal, por hora é isso. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os princípios do Reiki, que é uma filosofia de vida fantástica e que serve como parâmetro para ajudar muita gente. Eu agradeço e até depois.